Olha, eu lembro que hoje é uma data muito importante, principalmente para os institutos de pesquisa e para aqueles que contrataram. E quem vai explicar o porquê desse 26 de setembro é o professor Gustavo Ferreira, advogado, especialista em direito eleitoral. Professor Gustavo, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, os ouvintes da CBN. Sempre prazer estar falando com um amigo nessa reta final das eleições, né? Falando um pouquinho sobre pesquisa. Bom, eu acabei aqui de anunciar uma das pesquisas, mas tem prazo para tudo isso, né? Tem que ter registro, isso não pode ser feito de qualquer forma, porque a data de hoje é tão importante para os institutos, professor? Excelente pergunta, Elisa. Para os ouvintes da CBN, e aí fazendo uma prévia, porque a data de hoje é importante, você tem que registrar a pesquisa na Justiça Eleitoral. Essa pesquisa é disponibilizada para o público, né? Tem uma plataforma de pesquisa chamada PSTL, que você pode ver quem fez a pesquisa, quem é o estatístico responsável, quem contratou a pesquisa. Mas para divulgação não basta o registro, você tem que registrar e aguardar um prazo de 5 dias para tornar pública a pesquisa. Não é obrigatório tornar pública, Elisa. Isso é uma novidade da eleição desse ano. Eu posso registrar uma pesquisa contratada, por exemplo, pela CBN e não divulgar, qualquer que seja o motivo, não tem obrigação. Mas, se eu divulgar, eu tenho que aguardar, se eu for divulgar, se a CBN for dizer o resultado dessa pesquisa, ela vai ter que aguardar esse prazo de 5 dias. E hoje, porque hoje é importante, eu faço o pedido hoje, 5 dias, começando por amanhã, vai até sábado, e a pesquisa que eu registrar hoje é a pesquisa que eu vou poder divulgar no domingo, que é o dia da eleição. Essa é uma situação bastante interessante, não é, professor? Na medida em que tem muita gente apresentando números que definitivamente não correspondem à realidade e são muito mais questões relacionadas a um marketing de campanha, a uma tentativa de burlar. E isso pode ter problema junto à Justiça Eleitoral. Sim, excelente informação, Elias. Veja só, a sanção mais simples, vamos colocar assim, é de multa. Tá? Se eu divulgo uma pesquisa não registrada, uma pesquisa com resultados falsos, uma pesquisa que não respeitou esse prazo de 5 dias entre o registro e a divulgação, a pena mínima de multa é de mais de R$50 mil. São R$ 52.410. É uma pena muito alta, só pela divulgação. Se você descobrir que há manipulação, que houve alteração, podem surgir outras sanções que ultrapassam além da multa. Já há uma movimentação, e isso até por causa de excessos, claro. Existem institutos de pesquisa bastante sérios, bastante responsáveis, que têm, dentro até da margem de erro, uma margem de erro razoável, acertado o resultado de eleições, mas com alguns resultados muito divergentes da realidade, muito discrepantes da realidade. Já se começa a pensar em limitar a divulgação de pesquisas, há quem defenda até a proibição, quando não, em alguns casos, a entrada de ações porque a pesquisa teria interferido ou teria alterado, teria induzido o eleitor a um erro. Isso já há, e aqui em vários casos, não somente em Alagoas, mas fora de Alagoas, discutindo essas questões. Agora, professor Gustavo, hoje, dia 26 de setembro, ele é importante porque essas pesquisas, que ainda serão divulgadas nos próximos dias, elas devem estar registradas já a partir de agora, até o dia de hoje. Mas ela pode ser publicada em qualquer dia, por exemplo, no domingo, dia das eleições, nós poderemos ter essas pesquisas que foram regularmente registradas sendo apresentadas? Sim, na verdade, para poder divulgar no dia da eleição, tem que fazer o pedido hoje. Que é justamente aquele prazo que eu falei de 5 dias, sabe, Elias? Se eu não fizer o pedido hoje, eu não vou poder divulgar o resultado da eleição no dia da eleição. Então, por isso a data é tão importante para o Instituto de Pesquisa. Se eu fizer o registro amanhã, ok, posso fazer, não tem problema nenhum. Mas eu não vou poder divulgar no dia da eleição. Ou seja, a utilidade da pesquisa é melhor se eu não conseguir fazer hoje.
Aí tem uma exceção que é justamente a pesquisa de boca de urna, que você faz no dia da eleição e divulga depois das 17 horas. Muito bem, professor. Amanhã também é um dia importante, desta feita para eleitores, eleitoras. A partir de amanhã, eles só poderão ser presos em condições especiais, é isso? Exatamente, excelente pergunta, Elisa. O eleitor e os eleitores, né, no todo, eles, a partir do dia de amanhã, só podem ser presos em caso de prisão em flagrante, ou seja, pego cometendo crime. Em casos de mandado de prisão por crime inafiançável, existe uma relação de crimes que não cabe fiança, por exemplo, homicídio. E se houver um mandato de prisão contra o eleitor com base em um desses crimes, ele pode ser preso. E a terceira hipótese que é não respeitar o salvo-conduto, que a salvo-conduto é o habeas corpus eleitoral, é bem específico. É um habeas corpus para que eu possa ir e vir votar, né, para garantir o direito de voto. Então, nessas três situações, né, a prisão em flagrante, né, mandado de prisão por crime inafiançável e o desrespeito a esse salvo-conduto eleitoral, o eleitor pode ser preso. Começa hoje, Elis, caso interessante, e é 48 horas após a eleição, ou seja, só vai se encerrar às 17 horas da terça-feira, dia 4 de outubro. Isso é importante, não é, professor? Porque a gente sabe que é um país muito grande, de culturas bem distintas, bem próprias. Em determinado lugar, a gente já avançou muito do ponto de vista da democracia, em outros, nem tanto, impera ainda uma certa violência em relação às eleições, e garantir que esse eleitor vai chegar até a urna e vai exercer livremente a sua vontade, a sua escolha, esse é o elemento fundamental do processo. Exato, Elisa. Na verdade é uma prevenção. A gente tem, pós a Constituição de 88, efetivamente um Poder Judiciário, Ministério Público, polícias atuantes de forma positiva a favor da lei, né, polícias cidadãs efetivamente, né, essa tem sido a grande maioria das nossas organizações policiais, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Agora, claro, aqui e ali sempre tem alguém que quer exceder, sempre tem alguém, seja por paixão por um candidato, seja por ter interpretação muito própria da lei, né, direito não é ciência exata, então podem surgir excessos. Essa é uma preservação que o legislador faz para que não se crie uma prisão de última hora que possa interferir no processo eleitoral, criar uma situação de atrito nas eleições. Agora, professor, amanhã também é o último dia para que as entidades fiscalizadoras do processo eleitoral, designadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, peçam para verificar os sistemas instalados nas urnas eletrônicas. A partir daí está valendo. Sim, na verdade, isso já tem sido feito, viu? Bem antes até desse prazo. Esse foi um prazo fixado pela própria Justiça Eleitoral para dar tempo que todas as entidades pudessem se habilitar, pudessem fazer pedido, mas lembrando que esse é o prazo final, não é o prazo no sentido que só tem esse dia para pedir. Então várias entidades já fizeram esse pedido e já estão acompanhando, né? E nós vamos tentar inclusive um sistema de apuração paralelo, já em outras eleições, esse ano vai ser um pouco mais ampliado, justamente para permitir um acompanhamento mais de perto, né, da rigidez, né, ou seja, da regularidade das eleições. Muito bem, professor Gustavo Ferreira, mais uma vez a nossa gratidão pelas informações. Vamos continuar para e passo acompanhando todo o processo eleitoral. O Brasil tem a utilização de urnas eletrônicas, importante destacar para o eleitor de Maceió que tudo começou por aqui, a primeira eleição de capital em urna eletrônica foi em Maceió, então a gente tem um certo know-how, a gente tem uma longa experiência já com urnas eletrônicas, não é, professor? Não, Elisa, excelente lembrança. Nós fomos, no longínquo ano de 1996, um dos locais pioneiros da implantação de urna eletrônica. Eu acredito, Elisa, que de capital,
ou Maceió foi a única, ou foi Maceió e Rio de Janeiro. Mas veja, só no máximo isso, a gente está empatado com o Rio. A gente saiu na frente de todas as demais capitais. E Unidade da Federação também foi uma das primeiras a ter urna eletrônica e foi uma das primeiras, junto com o Sergipe, a ter toda a revisão biométrica. O Estado de Alagoas está sempre na frente, na vanguarda positivamente, da prevenção às eleições, do combate à fraude. Isso é um motivo de orgulho para nós, alagoanos. Muito bem, professor Gustavo, muito obrigado. Um excelente dia, ótima semana para o senhor. Bom dia para o amigo, bom dia para todos os ouvintes da CBN.